teve alguns manifestos pelo aumento dos investimentos em defesa aqui por conta das ameaças que surgem depois da invasão da Venezuela. Ontem eu conversava, pessoas perguntavam, tem risco dos Estados Unidos invadir o Brasil? Não, não tem. O Brasil, mas tem um baita risco aí de retornar. A gente vai voltar aos tempos aí da polarização bélica entre Brasil e Argentina. Tá? É bom levar isso em conta aí, porque quando você teve nos anos 40, você teve a Segunda Guerra, a Argentina se aliou muito aos alemães, no caso, e o Brasil aos Estados Unidos. O que ocorreu lá foi que os Estados Unidos ajudaram no processo de industrialização brasileira lá. O Brasil ficou uma ponta de lança dos Estados Unidos, mas com contrapartidas. Foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, foi o plano SALT lá, que os Estados Unidos entrariam com recursos, o Brasil entraria com recursos, e para administrar esses recursos foi criado o BNDES, e tudo isso serviu de base aí para o plano de metas do Juscelino. Aliás, eu chamo a atenção dos senhores aí, que nós estamos fazendo uma série sobre esse negócio do planejamento indicativo em economia de mercado, aí, que é importante. É um grande salto que um país pode dar. O Brasil tem todas as ferramentas para fazer o tal do catch-up, que eles falam, você se aproximar das nações desenvolvidas. Tem instituições que funcionam em todos os níveis, você pode reclamar que funciona menos ou mais. Tem organizações empresariais e sindicais espalhadas por todo o país. Tem sistema bancário público aí espalhado pelo país. Tem movimentos sociais fantásticos, aí, desde cooperativismo, MST, tem tudo, tem tudo. Tem financiamento público, o que falta? Coordenação. Coordenação. Quando você pega lá o plano de metas do Juscelino, ele não criou estrutura nenhuma, ele criou grupos fora do governo que articulavam o que já existia. Nós estamos fazendo uma série com todos os dados, e eu fiz uma pesquisa que tipo de projetos que dá para montar, você tendo essa articulação. Ou seja, o governo lá falando, olha, você vai para esse projeto aqui, vamos pegar a BNDES, vamos pegar a FINEP, vamos pegar isso, pegar aquilo. Então, dá para fazer coisas do arco da velha. Eu acredito que o próximo governo aí, torcendo para ser Lula, o Lula tem uma baita vantagem, que é apostar na reconstrução das instituições. Mas ele não quer planejamento nem indicativo. Por quê? Porque o planejamento indicativo, você abre a discussão, define metas, você tira o poder de barganha do presidente. E para você administrar essa loucura que é essa fragilidade institucional do executivo brasileiro, o fato de ter a chantagem de Congresso, tudo, o Lula quer liberdade. Então, ele coloca no ministério, que era para ser o mais relevante, Minas e Energia, um ministro cuja especialidade é negociar apoios. Então, eu acredito que o único ministro até hoje, eu acompanho faz tempo isso, mas o único ministro até hoje que soube como utilizar essas ferramentas existentes aí foi o Haddad, enquanto ministro da Educação lá. Eu estou contando aí um conjunto de experiências que eu tive ao longo da minha carreira, de levar ideias para governos. Mas Brasília é o túmulo das ideias, porque você tem uma disputa entre setores para ver quem tem a ideia daqui e dali, e a ideia vale mais do que a execução da ideia. Então, é enrolado. Eu lembro lá atrás, quando o Brasil precisava exportar, ampliar a exportação, que tinha um déficit comercial fantástico. E estava começando a FedEx e tudo, essas empresas de entrega, porta a porta. Daí eu pensei um projeto, chamava Exporta Brasil, que eu fui falar com o Ximenes, que era presidente do Banco do Brasil, falei, a pessoa que mais conhece o interior é o gerente do Banco do Brasil. Então, vamos fazer o seguinte, o Banco do Brasil, os gerentes identificam pequenas empresas com potencial de produtos para exportação. Fui falar com o Pimenta da Veiga, que era ministro das Comunicações, substituindo o Sérgio Mota. Falei, a FedEx querendo entrar no Brasil, fazer acordos aí com os Correios. Falei, faz o acordo, mas exige como contrapartida que a FedEx abra o banco de dados de clientes dele em todas as partes aí do mundo para poder fazer planejamento para colocar produtos brasileiros. Mas o Pimenta da Veiga, nossa senhora, eu nunca vi ministro mais sem vontade,
Você tem uma chance de construir coisas no Brasil com um ministério desse, ele não tinha isso aí, né? E fui falar com a Apex, Agência de Promoção de Exportações, estava recém-criado. E fui falar com um diplomata lá, que assumiu a Apex, falei para ele dessas ideias, eu dei a ideia de graça para ele. Eu volto um mês depois para saber o que estava acontecendo. Ele me chama e fala, preciso te falar de uma ideia que me ocorreu aí, começa a me contar a minha ideia. Tempos depois, assume o Ministério do Desenvolvimento, não, de Indústria e Comércio Exterior aí, esqueci o nome do ministro lá, um que era diplomata também. E ele me chamou em Brasília para conversar, falar dos planos dele, falou todos os planos dele, falou, mas olha, a Menina dos Olhos aqui é um projeto assim, 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 assado. Começou a me contar o meu projeto. E falou, você não sabe a coincidência. A gente foi registrar o nome Exporta Brasil, já estava em seu nome. Eu falei, agora vai sair esse projeto. Ih, não sai. Não sai. Então, você vai ter, em algum momento, você vai ter que amadurecer essa ideia do planejamento indicativo. O Juscelino, sem dinheiro, sem nada aqui, ele montou o plano de metas que mudou a face do Brasil. Por quê? Capacidade de ser o maestro. Não ele, os grupos de trabalho lá. Então, eles pegavam o BNDES, Banco do Brasil, pegava setor de energia, setor disso, daquilo, definia para onde que a economia tinha que ir. Daí, quando você fazia investimento em infraestrutura, o pessoal vinha, falava quais setores que podem ser beneficiados, novos setores, né, para criar tais. Então, você concentrava ali. Vieram multinacionais para cá, mas por quê? Não foi pelo discurso liberal nem nada, foi porque tinha indicação para onde que o país pretendia caminhar. Essa vocação, e você vê, na ocasião, o Brasil era tão pobre de quadros que você teve economistas, que nem Inácio Rangel e outros, que foram aprender como que fazia gestão e planejamento. Hoje isso é matéria-prima abundante. A internet, a tecnologia permite você integrar. Você pega, por exemplo, o MDIC, o Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, montou aí um Brasil 2050, aí, organizou, estava bem em Power BI, lá, bem organizadinho, isso aí, mas fica no campo das ideias e dos projetos, não da implementação. Você tem o próprio o MD, que tem lá o pessoal bom, os técnicos bons e tudo aí, mas você fica estanque. Com o Juscelino, você tinha a Casa Civil lá que fazia todo o arranjo. Ou seja, esse projeto aqui eu preciso ter a participação do Ministério tal, do banco tal e tudo. Então, você tem que administrar os conflitos, porque a tendência nesses governos é caixinha fechada. Eu tenho meu ministério aqui, não se meta com o meu ministério. Você teve alguma tentativa no tempo do Fernando Henrique, com Avança Brasil e tudo, que entrou o Zé Silveira, que era um técnico da Petrobras muito competente, para fazer essas ligações. E o Brescia tinha criado, na época, lá a figura do gestor público, que era o sujeito para pensar gestão mesmo. Ideia interessante também. Só que como o Zé Silveira não tinha prática, digamos, ele tinha trabalhado na Petrobras, que era uma empresa. Você determinava, você conseguia. Quando você vai para a área política, é diferente. Você tem que conversar com governadores, conversar com prefeitos. Então esses técnicos aí, embora fosse uma categoria nova, prestigiada e tudo, não tinha status para falar com o ministro A, B ou C. Então, o plano Avança Brasil lá fracassou por conta disso. Na época, eu peguei um depoimento muito bom do Eliezer Batista. O Eliezer foi o grande planejador que esse país conheceu aí. E ele falava isso. Não adianta você ter uma área técnica boa se não tivesse uma dela, a área política, determinando essa coesão, né? E nós perdemos essa capacidade aí a partir, até o segundo PND, teve um pouco isso, mas com aqueles exageros de o Estado querer bancar tudo. E você tem uma discussão emburrecedora. De um lado, o pessoal, não, o Estado não pode entrar. Outros falam, não, tem que ter o Estado em tudo. Não é assim, a racionalidade é outra lá. O Estado tem que determinar o rumo, dar a segurança jurídica, aí, o apoio fiscal, o apoio em financiamento, tudo aí, o setor privado tocando de acordo com aquelas diretrizes. É uma coisa que a China está fazendo em outro grau, porque eles têm um sistema político lá que permite você ter continuidade. Aqui você não tem. Aqui você fala
em política pública aqui no Brasil, e não sabe se o ano que vem quem é que vai estar na presidência. Se um Lula ou se vem aí um bolsonarista para destruir tudo de novo, né? Mas é interessante, porque se você não tiver uma coesão, ideias que juntem setores racionais, aí você não consegue avançar em nada. Você não consegue avançar em nada, porque você cria uma vulnerabilidade para o executivo, sem apoio da opinião pública, que não consegue entender o que são esses movimentos em favor do país. E quando você vai falar em planejamento, veja bem, cada setor pensa no seu próprio interesse e não consegue ver o conjunto. Então, se eu sou empresário, eu vou querer que tire direitos trabalhistas para me pagar menos. Só que tirando direitos trabalhistas, eu enfraqueço o mercado de consumo. Eu sou prejudicado indiretamente, mas eu não faço essa ligação. Por quê? Porque está todo mundo aí contaminado por essa maluquice do mercado financeiro aí, não, é a gastança. Outro dia nós até publicamos aqui o presidente da BIMAC aí, o que achava desse acordo com o Mercosul, que pode arrebentar com o resto de indústria. Mas para a indústria, veja bem, se ela comprar máquinas lá fora e revender aqui, está tudo bem, o lucro fica mantido. Então, o que ele falava? Não, precisamos agora reduzir impostos, em vez de pedir investimentos, agora precisamos de investimento, precisamos de defesa do mercado, assim, assado. Ele entra no discurso do mercado. Não consegue entender que o investimento público é demanda para o setor privado. Se o governo investe aí em infraestrutura, quem vai construir são empresas privadas, que vão adquirir máquinas de empresas privadas. Então, digamos, a diferença entre esses dois modelos é que, quando o governo gasta, ele estimula o setor produtivo. Quando ele entra nos limites orçamentários aí e mantém uma taxa de juros de 15% ao ano, ele beneficia só os super ricos, os ricos, super ricos e o mercado financeiro. Então, você não consegue criar uma massa crítica que permita aí, ou que pressione o governo aí nessa direção de ser o grande orquestrador aí de projetos. O Lula, ele fica em quê? Ele fica no plano, no PAC, né, obras públicas aí, e fica no Bolsa Família. Isso é insuficiente. É insuficiente. Em algum momento aí do futuro vai ter que aparecer o presidente maestro, aquele que sabe orquestrar esses diversos setores. O Roosevelt, quando ele fez o New Deal, salvou o Ocidente, hein? Porque foi o que deu força lá para enfrentar o nazifascismo e tudo aí. O que ele fazia? Ele juntava todos esses setores aí, articulava e ganhava a credibilidade junto à opinião pública. Então, ele tinha programas de rádio onde ele prestava contas do que estava acontecendo. Você tinha o Hollywood, o Frank Capra, que era o grande cineasta da época, aí, fazendo filmes mostrando a importância da solidariedade e tudo aí. Né? Mas você vê, ó, o Coelho fala, precisamos de reformas estruturantes. Coelho, como diz o Stedley, né? O Stedley é um estudioso, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Mas com esse estado planejador, você não precisa de mais nada, já está tudo aí. Já está tudo aí. Ou seja, com as ferramentas que você tem hoje, com os instrumentos fiscais, com um BNDES aí, com a FINEP, com a estrutura do 5S aí das federações empresariais, com a estrutura do cooperativismo, com a estrutura que você tem dos movimentos sem terra. Isso aí já. O governo maestro, aquele que articula as pontas, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Você tem o exemplo lá de Maricá, eu gosto de trazer o exemplo de Maricá, que é fundamental. O que Maricá fez? Aproveitou os recursos do petróleo, fez acordos com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro também, trouxe cientistas para lá, falou: vocês têm que desenvolver produtos para aproveitar a produção agrícola do pequeno agricultor da região lá. Daí eles estão desenvolvendo os produtos. Segundo passo, convencer uma empresa central grande para pegar as patentes são da prefeitura, mas
licenciar as patentes para que elas possam fabricar da escala industrial. Então, elas vêm, dão escala industrial, mas e fortalece toda aquela rede de pequenos agricultores. Então, eu tenho muita esperança aí que esse exemplo de Maricá possa estimular o chamado prefeito empreendedor. Eu estou contando na coluna a história de quando começaram os arranjos produtivos locais. O pós-plano real foi um massacre na economia, né? Com taxas de juros malucas, um câmbio apreciadíssimo. E, na época, a China já invadindo, começando a invadir aqui com calçados e tudo, nós tínhamos aí 2 centros calçadistas. Franca, que entrou numa baita crise, e Birigui, que fabricava calçados infantis, que apareceu um presidente de sindicato lá, de cabeça aberta. O que ele fez? Pegou os demais fabricantes e falou: vamos viajar à América Latina para ver o que a América Latina quer, que tipo de produto que ela quer. Daí viu o tipo de produto, voltou, acho que conversou com o Banco do Brasil, fez um acordo com o Banco do Brasil, trouxeram designers para mudar as linhas lá, mas precisamos de um tipo especial de couro. Fala com a prefeitura dá um incentivo para trazer uma fábrica de couro para lá, e os 30 de Birigui venceram a crise galhardamente. Eu fiz até uma coluna, estou até colocando no meu artigo aí um link aí para perceber o que é o poder transformador. Quando você consegue arquitetar, juntar as forças que estão dispersas por aí e parar de ver a gestão como se fosse escaninhos. Esse ministério toca isso, aquele ministério toca aquilo, o Banco Central faz... Não pode. A gente vai chegar lá. Não sei se eu vou estar vivo, não, mas uma hora a gente chega.